Olá, meninos, bom dia! Vamos continuar nossa aula. Preparados? Estão no cantinho de vocês? Isso, ótimo! Tendo um cantinho fica mais fácil para a gente se organizar, para a gente se concentrar. Peguem o livro de vocês. Deu tempo, não é? Um intervalinho entre uma aula e a outra, beber uma água, ir ao banheiro, relaxar um pouquinho, não é? Esticar aí os músculos. Muito bom. Nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre as atividades, as diversas formas de atividades econômicas, né? O avanço que cada atividade econômica vem sofrendo ao longo da história humana. E nós chegamos aí nos problemas ambientais que essas atividades humanas vão ocasionando, não é? Conforme vai modificando, conforme essas atividades vão se aprimorando, intensificando, também os problemas ambientais vão surgindo, não é? Estudos afirmam que o aquecimento global vem ocasionando inúmeras mudanças na atmosfera e na superfície terrestre, né? O aumento da temperatura média da atmosfera vem ocasionando o degelo de parte das calotas polares. E as águas provenientes desse degelo, né, aumentam o volume das águas dos oceanos, né? E as águas provenientes desse aumento aí do nível das águas dos oceanos ocasionam a elevação do nível das águas dos mares em diversas regiões do mundo, né? Se o nível das águas dos mares aumentar, provavelmente provocará inundações de cidades localizadas em áreas costeiras, né? Além disso, nós vamos ter diversas ilhas localizadas no Caribe, no Oceano Pacífico, que poderão também ficar submersas, não é? No século XX, nós temos aí um aumento, né, no nível médio das águas dos oceanos em cerca de 12 centímetros. E, segundo alguns estudos, nós podemos ter esse aumento aí elevado para 50 centímetros em cerca de 100 anos. Pode parecer muito distante, 100 anos, mas não está tão longe de acontecer, não é? Nós estamos observando que o tempo está passando muito rápido, não é verdade? Um número cada vez maior aí de áreas da superfície terrestre vem sendo destinado ao crescimento aí de cidades, não é? E de espaço para as atividades agropecuárias, né? Em consequência desse aumento, né, das cidades, do aumento da necessidade de áreas para atividade agropecuárias, nós vamos ter aí o desmatamento de formações vegetais naturais, né? Que também não aumentou, né, o desmatamento. Nós vamos ter que atender às necessidades da população mundial, que cada vez mais é numerosa. Por essa razão, nós precisamos aumentar aí as áreas, né, das cidades, as áreas urbanas,
nós precisamos aumentar as áreas de produção agropecuária e, além dessa população ser, né, numerosa, temos que atender a necessidade dessa população numerosa, nós também temos que, nós também vemos aí e estamos atendendo essa população numerosa e uma população consumista. Nesse processo de ser uma população consumista, nós vamos ter um aumento da produtividade industrial, nós vamos ter um aumento das embalagens produzidas, não é? Para atender a essa população, não é? Desse modo que nós estamos acelerando aí essas atividades todas, os solos em diferentes partes do mundo estão sendo degradados, né? E tornando-se improdutivos. Então, nós também corremos o risco aí na produtividade agropecuária, com os solos improdutivos, né? Por diversos fatores. Nós temos a retirada excessiva da cobertura vegetal, nós temos inadequadas técnicas agropecuárias sendo empregadas, nós temos aí o despejo de resíduos tóxicos, né, em lugares impróprios, como em rios, em beira de rios, né, leito de rios. Nós temos essas atividades que vão tornando os solos cada vez mais inférteis, cada vez menos produtivos, né? Isso é um prejudicial muito grande para o meio ambiente, né? Porque nós temos cada vez mais que melhorar esse solo. E para melhorar esse solo, nós vamos precisar adicionar produtos desenvolvidos na indústria, não é? Vamos precisar de matéria-prima, vamos produzir mais embalagens e para as indústrias funcionar, nós vamos precisar também liberar algumas substâncias na atmosfera que acabam se tornando gases tóxicos, né? Além de tudo isso, o uso excessivo do solo pela agricultura, né, tem promovido graves problemas ambientais. É preciso produzir, é preciso usar o solo, é preciso alimentar essa população e cada vez mais utiliza o solo e o solo não tem, não obedece, né, o ciclo natural da natureza para que esse solo se regenere, né? Então esse uso excessivo, né, da atividade agrícola provoca problemas ambientais também, não é verdade? Aí, nesses problemas ambientais, nós vamos ter em destaque a erosão desse solo, a contaminação do solo, né? E a contaminação dos lençóis freáticos, a degradação aí, ou seja, os solos degradados no mundo tem um agente causador, não é? Quem é esse agente causador dessa degradação tão incessante? Nós temos aí as atividades agrícolas, né? Que atualmente está em cerca de 20%, né? Ocupando o espaço de 20% de degradação, né? Existem diversas medidas que podem ser tomadas pelos agricultores para proteger o solo, mas infelizmente muitos não tomam essa consciência para si e não agem corretamente, não é? E é uma grande parcela desses agricultores não agem tomando aí essas atitudes corretas para proteger o solo, né? Uma dessas atitudes é evitar a relação, né? A realização aí das queimadas. As queimadas, além de ocasionar
a morte, a extinção de algumas espécies animais e vegetais, vai ocasionar aí a infertilização desse solo, não é? Nós podemos colocar que a agricultura de subsistência é a agricultura que é o tipo de agricultura que mais propicia as queimadas, não é? Então, nós temos uma grande parcela, né, uma grande porção de área de produtividade agrária que são levadas, não é, a esse processo de queimadas, não é, que comprometem aí a produtividade das lavouras. As queimadas são atividades, a queimada é uma atividade, é uma prática, não é uma prática na atividade agrícola muito antiga, muito arcaica e que prejudica, já foi comprovado que prejudica e muito, né, o solo, a vegetação, a atmosfera, a camada hídrica, não é, do planeta e a saúde humana também. Não é? Então, essa prática, ela é totalmente desnecessária, não é? Mas é praticada principalmente, não é? Em grande parte aí pelos agricultores da agricultura, né? Que praticam a agricultura de subsistência. Nós temos, além da agricultura, nós temos aí outras atividades que também prejudicam o meio ambiente, que é a mineração, né? É uma atividade econômica que oferece riscos, né, ao meio ambiente. Ao extrair esses minerais, como o ferro, o manganês, o carvão, mineral, são removidas grandes porções do solo nessa atividade. E essas porções de solo aí, elas são chamadas de rejeito, não é? E esse rejeito, meninos, na maioria das vezes, não é utilizado pelo ser humano, não tem importância alguma, não tem valor econômico algum, não é? E por essa razão eles são despejados, né, em locais a céu aberto e ficando dessa forma, ficando expostos assim, eles ficam expostos à ação de agentes da natureza, como os ventos, a água da chuva, e aí eles vão aos poucos ocasionando alguns danos ao meio ambiente. Não é? Gradativamente, essas películas de rejeito são transportadas para outras regiões, causando, então, assoreamento dos rios, não é? E o assoreamento do rio, o assoreamento de um rio, traz sérios problemas para os cursos hídricos, não é? Podem reduzir a profundidade do leito do rio, né? Esse rio, que ele era um rio navegável, ele pode perder essa autonomia de ser um rio navegável, impedindo aí a navegação de embarcações, não é? Modifica ali a dinâmica da vida dentro desse rio, né? Dos peixes, da vegetação. Então, tudo isso é uma problemática. A retirada da mata ciliar das margens dos rios também vai ocasionar, não é, um outro dano ambiental. As águas das chuvas escoam com mais rapidez, não é? Então elas não armazenam no solo, não dá tempo a ser infiltrada. Nós não vamos conseguir ter aí uma reserva subterrânea de águas das chuvas, porque elas se evaporam rapidamente, já que não tem vegetação, que é a vegetação ciliar próxima ao leito dos rios. Então, essas atitudes humanas vão cada vez mais
aumentando os problemas ambientais, aumentando o aquecimento global, aumentando as mudanças climáticas, não é? E, consequentemente a tudo isso, nós vamos ter diminuição das águas nas nascentes dos rios, né? Esse fenômeno erosivo que vem sendo intensificado, né? Consiste, então, em degradar grandes áreas com características, né, de desertos, dando a essas áreas características de deserto, né, em regiões que o clima é árido ou semiárido. E no clima de deserto, nós não temos possibilidades para desenvolver algumas atividades, como, por exemplo, a agricultura. Então, é um prejuízo, não é? Ambiental, sim, muito grave. As atividades humanas aí, com técnicas de cultivo intensivo, sem o manejo, né, adequado, o desmatamento, a mineração indiscriminada, a irrigação sem cuidados ambientais o sobrepastoreio de gado, não é? Os grandes pastos que são produzidos, né? Vem acelerando o processo de desertificação em áreas consideradas áreas de risco, né? Em diversas regiões do mundo, do planeta, né? É provável de que vocês possam ter ouvido falar, possam ter visto alguma informação, alguma reportagem falando sobre a quebra, né, das barragens lá em Minas, as barragens de rejeito. Minas Gerais é uma região que tem um solo muito rico em minério de ferro, em manganês, e por essa razão, a atividade minerativa lá, a atividade de mineração é muito ativa. E como a gente falou, não é? Como nós falamos aqui, essa atividade de mineração, ela tem como resultado o excesso de rejeitos, que são aqueles resíduos que não têm valor comercial. E eles são acumulados a céu aberto e fica lá, ocasionando prejuízos. E um desses prejuízos foram 2, né, registrado gravemente, que foi o estouro das barragens e que colocou aí algumas vilas, né, em Mariana, que foi muito citada aí, com prejuízo no Rio das Velhas, com prejuízo de vidas humanas, soterrou uma comunidade. Então, todas essas atividades, todas as possibilidades de ações precisam ser revistas, precisam ser analisadas, as nossas atitudes precisam ser mudadas para que nós tenhamos a possibilidade de ter um equilíbrio, de desenvolver um equilíbrio com o meio ambiente e as nossas necessidades. Não é verdade? Meninos, eu espero que vocês tenham absorvido algumas informações sobre a poluição e a degradação do solo falada hoje, tá? Peço a vocês que leiam, vão ao módulo 4, deem uma lida nos textos, observem as imagens. Se preciso, leiam outros livros, assistam o documentário, principalmente esse que eu falei sobre Mariana, não é? Que é muito importante, sobre a mineração no estado de Minas Gerais, que é muito importante. No mais, vou deixar um abraço fofinho, um beijo carinhoso e até a nossa próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau!